Esta é uma narrativa emocionante sobre compaixão, mistério e os laços invisíveis do passado. Abaixo, o texto foi reescrito e organizado em 10 parágrafos, integrando as falas de forma destacada conforme solicitado. A tarde caía pesada sobre a pequena pousada rural de Antonieta, um refúgio que ela mesma erguera com esforço após a viuvez. Aos 50 e poucos anos, ela encontrava consolo na rotina do campo, mas o silêncio das últimas semanas, sem nenhum hóspede, trazia uma melancolia incômoda. Foi nesse cenário de quietude que algo na estrada empoeirada captou sua atenção, dois vultos que se moviam com uma lentidão dolorosa, desafiando o calor e o cansaço. Eram dois idosos, um homem alto e uma mulher frágil, carregando apenas uma sacola rasgada que parecia conter todo o peso de suas vidas. O coração de Antonieta, sempre sensível ao desamparo alheio, apertou-se instantaneamente diante daquela cena de vulnerabilidade. Movida por um instinto de solidariedade, ela desceu os degraus da varanda e caminhou até o portão, sentindo o calor da terra sob seus pés. O casal parou assim que a viu, exibindo uma mistura tocante de cautela e uma esperança quase infantil. Antonieta, querendo quebrar o gelo e oferecer conforto, aproximou-se com um semblante sereno e disse: "Boa tarde, vocês precisam de ajuda." O homem, cujas roupas eram humildes porém dignas, olhou para a companheira antes de fixar seus olhos nos de Antonieta. Sua voz saiu rouca pelo esforço da caminhada, mas carregava uma polidez que não condizia com sua aparência de andarilho. "Boa tarde, senhora. Estamos procurando um lugar para passar a noite. Podemos pagar, embora não seja muito." Antonieta sentiu um calafrio de familiaridade ao observar os traços do homem, mas decidiu ignorar a sensação momentânea para focar na hospitalidade. "Não se preocupem com isso agora. Venham, entrem. Vocês parecem precisar de um descanso urgente", respondeu ela, abrindo passagem para que os viajantes entrassem em seu domínio. A mulher, que até então permanecia em silêncio, soltou um suspiro profundo de alívio e murmurou palavras que pareciam uma prece de agradecimento aos céus. Enquanto caminhavam para casa, o homem se apresentou com um aperto de mão firme. "Eu sou Antônio e esta é minha esposa, Rosa." Antonieta retribuiu o gesto, acolhendo-os oficialmente. "Sejam bem-vindos à pousada Vale do Sol." Instalando-os no quarto mais confortável do andar térreo para evitar o esforço das escadas, Antonieta observou Rosa sentar-se na beira da cama como se estivesse diante de um trono. "Espero que gostem. O banheiro é logo ali, se precisarem de qualquer coisa, é só me chamar", explicou a anfitriã. Rosa olhou ao redor com lágrimas nos olhos e agradeceu. "Muito obrigada, querida. Não imagina como estávamos precisando de um lugar seguro para descansar." O uso da palavra seguro ecoou na mente de Antonieta, sugerindo que o cansaço deles não era apenas físico, mas fruto de uma fuga ou de um medo profundo que ela ainda não conseguia decifrar. Curiosa, mas cuidadosa para não parecer invasiva, Antonieta perguntou se eles vinham de longe. O casal trocou um olhar cúmplice, carregado de segredos compartilhados em silêncio, até que Rosa tomou a palavra. "Na verdade, estamos sem ter para onde ir no momento. Nossa situação é um pouco complicada." Percebendo a angústia na voz da idosa, Antonieta interveio com doçura. "Olhem, não precisam se explicar agora. Vocês estão exaustos. Que tal se descansarem um pouco enquanto eu preparo um jantar? Depois conversamos com calma." Antônio, visivelmente emocionado pela acolhida inesperada, respondeu com gratidão: "A senhora é muito bondosa. Há muito tempo não encontramos tanta gentileza pelo caminho." No entanto, ao se retirar do quarto, Antonieta ouviu um sussurro vindo de Rosa que a fez congelar no corredor. "Você acha que ela vai descobrir quem você é?" A resposta de Antônio veio em um tom baixo, quase imperceptível: "Espero que não. Pelo menos não ainda. Precisamos de tempo para decidir o que fazer." Aquelas palavras dispararam um alerta no íntimo de Antonieta. Quem seria aquele homem para precisar esconder sua identidade em uma pousada isolada? A sensação de déjà vu retornou com força total, trazendo consigo fragmentos de uma vida passada na capital, muito antes de ela buscar o sossego do campo após perder o marido. Enquanto picava os legumes na cozinha, a mente de Antonieta viajou 20 anos no tempo, para a época em que trabalhava como secretária em um prestigiado escritório de advocacia.
Ela se lembrou de um homem influente, de postura impecável e gestos decididos, que frequentava o local para tratar de negócios de alto escalão. As feições de Antônio, embora marcadas pelas rugas e pelo sofrimento, guardavam uma semelhança perturbadora com aquele personagem do passado. Ela tentou afastar o pensamento, dizendo a si mesma: pessoas podem se parecer sem ter qualquer ligação, é apenas o cansaço pregando peças na minha memória. Uma hora depois, o aroma do ensopado caseiro preencheu a casa, e Antonieta chamou-os para a refeição. Na mesa da sala de jantar, o casal comia com uma avidez que denunciava dias de privação. Esta comida está maravilhosa. Fazia tempo que não comíamos algo tão gostoso, elogiou Rosa, enquanto Antônio observava a anfitriã com uma intensidade crescente. Antonieta sorriu, tentando manter a leveza. Vocês precisavam de cuidados, estão muito magros. Foi então que Antônio quebrou o silêncio sobre o nome dela. Antonieta é um nome bonito, não é muito comum por aqui. Ela explicou que era uma herança de sua avó e perguntou se eles pertenciam àquela região. Rosa explicou que vinham da capital, mas que as circunstâncias da vida os haviam forçado a um exílio involuntário. Quando Antonieta sugeriu que talvez fossem problemas familiares, a tristeza no rosto de Antônio tornou-se palpável. Algo assim. Nossa família nos deu as costas quando mais precisávamos de apoio. Descobrimos quem realmente se importa conosco quando perdemos tudo, desabafou ele. Antonieta, sentindo a dor daquela traição, comentou suavemente: às vezes as maiores decepções vêm de quem menos esperamos. Rosa observou-a com atenção e notou: a senhora fala como quem já passou por isso, ao que Antonieta assentiu, reforçando que a fé na bondade humana deve prevalecer sobre as provações. O jantar prosseguiu envolto em um mistério que pairava no ar como a fumaça da sopa. Antonieta sabia que estava diante de algo muito maior do que dois andarilhos em busca de abrigo. Ela sentia que o destino havia trazido aquele homem específico à sua porta por uma razão que transcendia o acaso. Enquanto recolhia os pratos, ela se perguntava se estaria pronta para o segredo que estava prestes a ser revelado. O olhar de Antônio, carregado de uma nobreza que a poeira da estrada não conseguirá apagar, indicava que a verdade, por mais inacreditável que fosse, mudaria a vida de todos naquela pequena pousada antes que o sol voltasse a nascer. A tensão na pequena pousada atingiu um novo patamar quando as memórias do passado começaram a colidir com o presente incerto. Antonieta sentia que cada palavra dita à mesa era como uma peça de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar, mas que parecia terrivelmente familiar. O olhar de Antônio sobre ela não era o de um estranho, mas o de alguém que buscava um porto seguro em meio à tempestade. A senhora me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Uma pessoa boa que sempre ajudava os outros, murmurou Antônio com uma nostalgia cortante. O coração de Antonieta acelerou, batendo forte contra o peito enquanto ela processava aquela afirmação. Mesmo? Quem? Questionou ela, ansiosa por uma resposta que parecia estar na ponta da língua do idoso. Mas antes que ele pudesse completar o raciocínio, Rosa interveio com uma rapidez quase defensiva: meu marido às vezes confunde as pessoas. A idade, sabem como é. Um olhar firme de Rosa selou os lábios de Antônio, instalando um silêncio desconfortável na sala de jantar. Antonieta decidiu não insistir, respeitando a barreira erguida pela mulher, mas a dúvida já havia criado raízes em sua mente. Mais tarde, enquanto o som da louça sendo lavada preenchia a cozinha, ela sentiu uma presença às suas costas. Era Antônio, que se aproximara sozinho, aproveitando um breve momento de privacidade. Posso ajudá-la? Perguntou ele com uma mansidão que contrastava com a tensão anterior. Antonieta sorriu, tentando deixá-lo à vontade. Não precisa, fique à vontade. No entanto, o homem não se moveu, ele permaneceu parado, com as mãos inquietas, como se lutasse contra um segredo que clamava para ser libertado. Finalmente, ele se aproximou um pouco mais e murmurou em um tom grave: Antonieta, há algo que preciso lhe contar. O ar pareceu faltar no cômodo, mas a revelação foi interrompida pela silhueta de Rosa na porta, que sentenciou: Antônio, você deveria descansar. Hoje foi um dia longo. Relutante, o homem cedeu ao comando da esposa, lançando um último olhar carregado de significado para a anfitriã antes de se recolher.
Naquela noite, o sono fugiu de Antonieta, as coincidências eram gritantes demais para serem ignoradas. O rosto de Antônio, seus gestos e a forma como ele conhecia a sabedoria de sua mãe indicavam uma conexão que transcendia o acaso. Ela mal sabia que, no quarto ao lado, Antônio também enfrentava uma vigília torturante, dividido entre o medo de ser descoberto e a necessidade de confiar na única pessoa que lhes estendera a mão. O amanhecer trouxe uma luz reveladora sobre a varanda, onde Antonieta encontrou Antônio contemplando o horizonte. "Bom dia", disse ela suavemente, notando pela primeira vez a profundidade cristalina de seus olhos à luz do sol. "Bom dia, Antonieta." "Espero não ter acordado cedo demais", respondeu ele com um suspiro cansado. Ela se aproximou, buscando oferecer conforto. "Dormiu bem?" O homem admitiu ter tido o melhor descanso em semanas, embora mencionasse que Rosa ainda enfrentava noites difíceis. "Vocês passaram por momentos muito difíceis, não é?", indagou Antonieta, sentindo que a verdade estava prestes a transbordar. Por um instante, os lábios de Antônio se abriram, mas ele hesitou, alegando que certas histórias eram dolorosas demais para serem relembradas. Antonieta, contudo, insistiu que compartilhar o fardo poderia torná-lo mais leve. Foi então que ele fez uma pergunta que a deixou estática: "Você sempre foi assim, tão acolhedora?" A perplexidade tomou conta dela, que respondeu: "Minha mãe dizia que nasci com um coração grande demais para o meu próprio bem." Antônio soltou um sorriso melancólico e afirmou com uma certeza assustadora: "Sua mãe era uma mulher sábia." A chegada de Rosa interrompeu novamente o momento, mas desta vez a conversa migrou para a cozinha, onde as duas mulheres começaram a preparar o café. Rosa, tentando sondar o terreno, perguntou sobre o passado de Antonieta. A anfitriã revelou que passara anos na capital trabalhando em um renomado escritório de advocacia, o Ferreira e Associados. Ao ouvir o nome do escritório, Rosa quase derrubou a xícara que segurava, empalidecendo instantaneamente. "Ferreira e Associados", repetiu ela com a voz trêmula, tentando disfarçar o choque. Antonieta, percebendo a reação, confirmou: "Sim, trabalhei lá por quase 15 anos." "Por quê?" "Conhece o escritório?" Rosa virou-se rapidamente para ocultar a expressão de pânico e balbuciou: "Não, não. É que já ouvi falar. É um escritório famoso, não é?" Antonieta explicou que atendiam empresários e políticos influentes, e que, como secretária do Dr. Ferreira, conhecia todos os rostos que passavam por aquelas portas. Rosa, agora visivelmente perturbada, lançou uma pergunta que soou como um teste: "Você tem boa memória para rostos?" "Bastante boa, sim", respondeu Antonieta, sentindo o clima pesar. Antes que a conversa avançasse, Antônio entrou no recinto e recebeu um olhar de alerta absoluto de sua esposa. "Tudo bem aqui?", perguntou ele, sentindo a mudança na energia do ambiente. Antonieta tentou manter a normalidade, perfeitamente, embora soubesse que a máscara de seus hóspedes estava começando a rachar diante de suas lembranças profissionais. O café da manhã foi servido sob uma redoma de tensão, onde cada palavra era pesada e cada olhar carregava um aviso silencioso. Tentando humanizar o diálogo, Antonieta perguntou se eles tinham filhos. A reação foi devastadora, o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela dor evidente nos rostos dos idosos. Antônio cerrou os punhos, e com uma voz embargada pela mágoa, respondeu finalmente: "Temos 2 filhos. Mas eles preferiram nos esquecer quando nossa situação mudou." A revelação da ingratidão familiar atingiu Antonieta como um golpe físico, e a peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar em sua mente. Ela não estava apenas diante de 2 idosos desamparados, mas diante de pessoas que haviam caído do topo de uma pirâmide social que ela mesma ajudara a administrar anos atrás. A jornada de Antonieta agora tomava um rumo definitivo. Ela precisava confirmar se aquele homem era, de fato, o outrora poderoso cliente do escritório que agora mendigava por um teto. O segredo estava prestes a ser exposto, e as consequências dessa revelação poderiam ser tanto a redenção de Antônio quanto o início de um novo e perigoso capítulo para a vida pacata da viúva. A revelação da identidade de Antônio Mendes da Silva transformou a atmosfera da pousada em algo solene e carregado de eletricidade.
O círculo da vida parecia se fechar diante de Antonieta, unindo um pequeno gesto de caridade do passado à tragédia empresarial do presente. A dor do casal não era apenas pela perda material, mas pela ferida aberta da traição filial que nenhum dinheiro poderia curar. Sinto muito, deve ser muito difícil, consolou Antonieta, sentindo o peso daquela revelação. Rosa, com os olhos marejados, desabafou sobre a ingratidão que sofreram. Você não imagina como. Criamos nossos filhos com tanto amor, demos a eles tudo o que podíamos, e quando precisamos deles, ela não conseguiu terminar a frase, sufocada pelo choro. Antônio segurou a mão da esposa em um gesto de apoio que emocionou a anfitriã. Às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos decepcionam, disse Antonieta suavemente, mas isso não diminui o valor do amor que vocês deram. Antônio olhou para Antonieta com uma mistura de surpresa e profunda gratidão, perguntando se ela realmente entendia aquela dor. Ela compartilhou um pouco de sua própria história, mencionando a perda rápida do marido por problemas cardíacos. Pelo menos ele partiu sabendo que era amado. Vocês ainda têm um ao outro. Isso é mais precioso do que qualquer coisa que perderam, afirmou ela. Rosa, tocada pela gentileza, pediu desculpas pelo desabafo. É que faz muito tempo que alguém não nos trata com tanta dignidade. Foi nesse momento de vulnerabilidade que a conexão entre eles se tornou explícita. Antônio fixou o olhar em Antonieta e revelou que, há 23 anos, uma secretária de um escritório de advocacia havia mostrado a mesma bondade quando ele estava arruinado. Ela me deu dinheiro para pegar um táxi quando eu estava sem um centavo. Disse que era só um empréstimo, mas quando tentei devolver, ela recusou, relembrou ele. As mãos de Antonieta tremeram ao perceber que ele falava dela. Você. Antônio Mendes da Silva. Balbuciou ela, enquanto ele se apresentava formalmente, presidente da Silva Construções, ou pelo menos era até alguns meses atrás. A história da queda da Silva Construções era um relato de traição shakespeariana. Rosa explicou que os próprios filhos haviam desviado fundos e, ao serem confrontados, usaram a influência para declarar os pais mentalmente incompetentes. Perdemos tudo. E agora eles espalharam que somos senis, que não sabemos mais cuidar de nós mesmos, disse Antônio com amargura. Ele completou dizendo que ninguém os ajudava por medo de represálias legais, mas que o destino fizera lembrar do rosto de Antonieta no momento de maior desespero, sem saber que ela estaria exatamente ali. Antonieta, em lágrimas, confessou que se lembrava dele, mas que o sucesso e o tempo o haviam transformado fisicamente. O sucesso muda as pessoas, mas a queda nos traz de volta a nossa essência, admitiu o ex-magnata. Segurando a mão de sua protetora, ele agradeceu por ter encontrado alguém que os tratasse com respeito após tanta humilhação. Antonieta apertou sua mão com firmeza e garantiu: vocês não estão sozinhos. Não enquanto eu estiver aqui. Mal sabiam eles que a paz seria interrompida pelo som de um motor potente estacionando à porta. O homem que emergiu do carro luxuoso não era um dos filhos carrascos, mas um advogado de terno impecável e postura decidida. Ao vê-lo pela janela, Antônio entrou em pânico. É o doutor Marcelo, sussurrou ele para Rosa, com a voz embargada pelo medo, como ele nos encontrou. Rosa tentou acalmar o marido, sugerindo que talvez não fosse o que eles temiam. Antonieta, assumindo seu papel de guardiã, abriu a porta para enfrentar o recém-chegado, que se apresentou. Bom dia, sou o doutor Marcelo Tavares, advogado. Estou procurando o senhor Antônio Silva e sua esposa Rosa. Antonieta hesitou em deixá-lo entrar, temendo que ele trouxesse mais notificações judiciais ou assédio por parte dos filhos do casal. Eles passaram por situações muito difíceis recentemente. Se for para causar mais sofrimento. Começou ela, mas foi interrompida pelo sorriso gentil de Marcelo. Pelo contrário, senhora, acredito que minhas notícias podem mudar a vida deles para melhor. Intrigada e ainda cautelosa, ela o conduziu até a sala de estar, onde o casal aguardava como se esperasse uma sentença. Ao notar o pavor no rosto de seus antigos clientes, Marcelo pediu que se sentassem e tentou tranquilizá-los imediatamente. Se nossos filhos mandaram você. Começou Rosa, mas o advogado foi enfático: seus filhos não sabem que estou aqui. Na verdade, eles acreditam que nunca mais ouvirão falar de vocês, mas estão muito enganados.
O peso daquela afirmação fez o silêncio reinar no cômodo, enquanto Antonieta permanecia de pé, observando cada gesto do advogado com atenção máxima. Marcelo abriu sua pasta de couro e começou a relatar eventos que ocorreram nos bastidores enquanto o casal vagava pelas estradas. Há 3 semanas, recebi uma visita muito interessante. Uma senhora idosa chamada Dona Lúcia procurou meu escritório, revelou ele. O nome parecia não ressoar imediatamente, mas a seriedade de Marcelo indicava que aquela mulher era a chave para desmascarar a trama arquitetada pelos filhos de Antônio e Rosa. A esperança, que parecia um sonho distante, começou a tomar forma nas palavras do advogado. O segredo inacreditável mencionado desde o início não era apenas a identidade de Antônio, mas a existência de uma prova ou de uma aliada inesperada que poderia devolver a dignidade roubada. Antonieta percebeu que sua decisão de abrir o portão para 2 estranhos não apenas salvou a vida deles, mas a colocou no centro de uma justiça poética que estava prestes a ser feita. A atmosfera na sala da pousada mudou drasticamente quando o doutor Marcelo revelou a fonte de suas informações, Dona Lúcia, a antiga governanta da família Silva. A simples menção ao nome daquela mulher, que dedicara mais de 3 décadas de sua vida à família, trouxe um alento imediato ao coração de Rosa. Dona Lúcia. Ela trabalhou conosco por mais de 30 anos, praticamente criou nossos filhos, murmurou Rosa, com os olhos transbordando lágrimas de reconhecimento e saudade. O advogado assentiu, explicando que a lealdade daquela funcionária havia sido fator decisivo para desmascarar a trama cruel que os filhos do casal, Ricardo e Patrícia, haviam arquitetado com tanta frieza. Doutor Marcelo retirou um envelope pardo da pasta, revelando que Dona Lúcia não fora apenas uma observadora passiva, mas uma peça-chave na busca pela verdade. Ela presenciou uma conversa entre seus filhos e a gravou secretamente, explicou o advogado. Antônio, recuperando um pouco de sua postura imponente, inclinou-se para frente e questionou com a voz trêmula: que tipo de conversa? A resposta foi um soco no estômago. Os filhos haviam confessado a falsificação de documentos para provar a incapacidade mental dos pais e admitiram ter desviado o dinheiro da empresa propositalmente para culpá-los pela falência. O silêncio que se instalou na pequena sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Antônio e pelo soluço contido de Rosa. A motivação para tamanha traição era tão fútil quanto sombria, dívidas de jogo e investimentos arriscados que os filhos sabiam que os pais nunca aprovariam. Antonieta, ouvindo tudo ao lado deles, sentiu uma revolta profunda. A ideia de que o sangue do próprio sangue pudesse ser tão vil era quase insuportável. Dona Lúcia ficou tão revoltada que decidiu agir, continuou Marcelo, revelando que ela também fotografara documentos escondidos que provavam o rastro do dinheiro em paraísos fiscais. A notícia de que a reputação dele seria restaurada e o patrimônio recuperado trouxe um misto de alívio e horror. Antônio não conseguia falar, processando a queda final da máscara de seus herdeiros. Isso significa, começou o idoso, mas o advogado completou por ele, significa que vocês recuperarão tudo e seus filhos responderão criminalmente por fraude e abuso contra idosos. O termo elder abuse ecoou como um trovão na mente de Antonieta, definindo perfeitamente a violência psicológica e financeira que aquele casal digno havia sofrido nas mãos de quem deveriam proteger. Rosa, sempre generosa, preocupou-se imediatamente com a segurança da governanta que o salvara. Doutor Marcelo garantiu que ela estava segura e ansiosa pelo reencontro, revelando que fora a própria Dona Lúcia quem rastreou o paradeiro deles através da história da secretária bondosa. Ela lembrava da história que o Sr. Antônio contava sobre a secretária que o ajudou décadas atrás. Ao ligar os nomes, ela descobriu que Antonieta havia se mudado para cá, explicou o advogado, deixando todos emocionados com a força dos laços de gratidão que atravessaram o tempo. O dilema final foi colocado à mesa: o que fazer com os filhos? Doutor Marcelo perguntou se desejavam o processo criminal completo ou um acordo de afastamento definitivo. A resposta de Rosa foi um testemunho de sua essência materna, apesar de tudo. Eles são nossos filhos. Mesmo depois de tudo isso, são nossos filhos, disse ela com uma doçura triste. Antônio, concordando, acrescentou que o afastamento talvez fosse a única forma de eles aprenderem com os próprios erros, escolhendo a misericórdia em vez da vingança pública total.
Antes de partirem, o advogado entregou um cheque de adiantamento enviado por Dona Lúcia para que o casal pudesse se restabelecer com a dignidade que mereciam. Antônio relutou em aceitar tamanha quantia antes da resolução oficial, mas as ordens da antiga governanta eram claras. Ela disse: eles passaram humilhação suficiente. É hora de devolver a dignidade que merecem, enfatizou Marcelo. Rosa levantou-se e abraçou Antonieta com força, dizendo: você salvou nossas vidas 2 vezes. Primeiro há 23 anos e agora nos oferecendo um lar. Antonieta, com o rosto banhado em lágrimas, respondeu que eles também a haviam salvado, provando que a bondade verdadeira ainda existia em um mundo muitas vezes cínico. O advogado prontificou-se a organizar o transporte de volta para a capital, onde uma casa já estava preparada para recebê-los. No entanto, Antônio sentiu que havia um último gesto de justiça a ser feito antes de deixar aquela pequena pousada rural que os acolhera no momento mais sombrio. Com uma nova luz de determinação nos olhos, o homem que fora presidente de uma das maiores construtoras do país dirigiu-se ao Dr. Marcelo. Quero que prepare um documento, solicitou Antônio. Quero transferir uma parte da Silva Construções para Antonieta. A anfitriã, assustada, exclamou que não queria nada e que ajudar apenas por ser o certo. Rosa, segurando suas mãos com firmeza, rebateu: pessoas como você são raras. Queremos que você seja nossa sócia, não por caridade, mas porque admiramos seu caráter. Antonieta olhou pela janela, vendo o sol brilhar intensamente sobre a estrada que, dias antes, trouxera 2 idosos exaustos e uma sacola rasgada. O segredo inacreditável fora revelado, e a justiça, enfim, batia à porta. Pensem com calma, sugeriu o Dr. Marcelo, há tempo para decidir tudo isso. O importante agora é que a justiça será feita. A pousada Vale do Sol nunca mais seria a mesma, tornando-se o ponto de partida para uma nova vida, onde a gratidão provou ser o investimento mais valioso de todos. A estrada de terra, que outrora fora o cenário de um abandono cruel, transformava-se agora em um caminho de redenção sob o brilho do sol matinal. Antonieta, ainda processando a reviravolta dos fatos, buscou entender o detalhe técnico daquela vitória moral. Há uma coisa que ainda não entendo. Como Dona Lúcia conseguiu gravar a conversa sem que eles percebessem? Questionou a viúva. Dr. Marcelo, com um sorriso que misturava satisfação e ironia, explicou que a tecnologia fora aliada silenciosa, a governanta instalara um aplicativo em seu celular, e os filhos de Antônio, subestimando a inteligência daquela mulher que os vira crescer, nunca imaginaram que ela dominava smartphones para se comunicar com os netos. A ironia era cortante e poética, a lealdade de Dona Lúcia superara a ganância de Ricardo e Patrícia. Rosa, movida por uma gratidão imensa, mal podia esperar pelo reencontro. Quando podemos ver Dona Lúcia? Perguntou ansiosa. O advogado prometeu que o abraço ocorreria no dia seguinte, pois a governanta estava em contagem regressiva para rever os patrões. Naquela tarde, enquanto o sol pintava o horizonte de dourado, os 3 sentaram-se na varanda, contemplando como o destino havia entrelaçado suas vidas através da bondade persistente. Sabe o que mais me emociona? É saber que ainda existem pessoas como Dona Lúcia e como você, Antonieta. Pessoas que fazem o que é certo mesmo quando é difícil, refletiu Rosa. Antonieta, tocada pela humildade do casal, retribuiu a admiração, destacando que a escolha deles pelo perdão em vez da vingança era o que realmente definia a nobreza de espírito. Entretanto, a paz daquela tarde era apenas o prelúdio para a maior surpresa que a manhã seguinte reservaria, trazendo um novo fôlego de esperança para todos na pousada Vale do Sol. Às 10 horas da manhã, um carro confortável estacionou em frente à varanda, mas Dr. Marcelo não estava sozinho. Antes de partirem para a capital, ele anunciou que alguém especial pedirá para vê-los primeiro. Quem? Perguntou Rosa, com a testa franzida pela dúvida. A resposta do advogado foi um choque emocional. O neto Gabriel, filho de Ricardo, estava ali. O jovem de 25 anos, o preferido dos avós, descobrira a trama do próprio pai por acaso ao ouvir uma ligação comprometedora no escritório e, horrorizado, buscará ajuda em Dona Lúcia. A dor de Gabriel era palpável mesmo antes de ele descer do carro. Saber que o pai traíra os avós fora devastador para seu caráter íntegro. Antônio, pálido, perguntou onde o neto estava,
E Marcelo explicou que o jovem temia não ser recebido. Nosso menino, claro que queremos vê-lo, exclamou Rosa entre lágrimas. Quando Gabriel finalmente se aproximou, a cena foi um bálsamo para as feridas da família. O jovem, que herdara a altura do avô e a doçura da avó, correu em direção a eles em um pedido desesperado de perdão. Vô, me perdoem. Eu não sabia de nada. Se soubesse, nunca teria deixado isso acontecer, gritou Gabriel, abraçando-os com uma força que buscava curar meses de injustiça. Rosa, acariciando o rosto do neto, sussurrava palavras de conforto, garantindo que ele não carregava culpa alguma pelas ações do pai. O choro compartilhado sob o sol da manhã emocionou até mesmo o advogado, selando um pacto de amor que as mentiras de Ricardo não conseguiram destruir. Gabriel, decidido, revelou que rompera definitivamente com o pai, recusando-se a viver com o dinheiro oriundo do roubo contra os avós. Como ele pode ter feito isso com vocês? Vocês são minha verdadeira família. Sempre foram, declarou o jovem com amargura. Rosa e Antônio, no entanto, mostraram mais uma vez sua grandeza ao pedirem que ele não se afastasse do pai por causa deles, mas o jovem foi irredutível. Ele já saíra de casa e estava morando com Dona Lúcia, buscando sua independência de forma honesta. Orgulhoso do caráter do neto, Antônio fez uma proposta que mudaria o futuro do rapaz. Quando recuperassem a Silva Construções, queriam que Gabriel trabalhasse com eles, não como um favor familiar, mas por reconhecerem seu potencial e seus valores. Vocês me dariam essa chance mesmo depois de tudo. Especialmente depois de tudo. Você mostrou que tem os valores certos, respondeu o avô, abraçando novamente com um vigor que parecia ter devolvido sua juventude. Antonieta, observando a reconciliação, sentiu que precisava dizer algo àquele jovem que representava a continuidade do bem. Gabriel, seus avós passaram por uma das maiores traições que alguém pode sofrer, mas olhe para eles. Ainda são capazes de amar e perdoar. Isso é uma lição que dinheiro nenhum compra, disse ela. Gabriel olhou para Antonieta com profunda gratidão, revelando que os avós haviam contado toda a história de como ela os acolhera com dignidade quando não tinham nada. Em um gesto final de reconhecimento, o jovem entregou um envelope à anfitriã. Eu trouxe algo para a senhora. É uma carta que escrevi depois de ouvir toda a história. Queria que soubesse o impacto que sua bondade teve na nossa família, disse Gabriel. Com mãos trêmulas e o coração transbordando, Antonieta abriu o papel e começou a ler as palavras de um neto que via nela o anjo da guarda que salvara o legado de sua família. Naquela estrada empoeirada, a semente da caridade plantada há 23 anos florescera em uma floresta de redenção. A carta de Gabriel foi o golpe final na armadura de Antonieta, desfazendo qualquer dúvida sobre o valor de suas ações. Sentada, com o papel tremendo entre os dedos, ela ouviu as palavras do jovem que representava a continuidade da honra naquela família. Meus avós não param de falar sobre sua gentileza. Por causa da senhora, ainda tenho meus avós, nossa família ainda tem esperança de se curar. Prometo que passarei o resto da vida honrando o exemplo que a senhora deu, escreveu Gabriel. Com a voz embargada, Antonieta olhou para ele e afirmou que ele já era o homem que os avós acreditaram que seria, pois sua coragem de confrontar o próprio pai provava seu caráter inabalável. O doutor Marcelo, ciente de que o tempo urgia, anunciou que Dona Lúcia os aguardava com um almoço especial. Durante a viagem para a capital, Gabriel compartilhou os detalhes sórdidos de como desmascarou Ricardo. Eu estava no escritório do papai quando ouvi ele dizendo no celular, não se preocupem, os velhos nunca vão descobrir onde escondemos o dinheiro, relatou o jovem. Rosa fechou os olhos, sentindo a pontada da traição, enquanto Gabriel explicava que, após 2 dias de confusão mental, a memória da lucidez e sabedoria dos avós o fizera perceber que o pai estava mentindo para tomar o controle de tudo. Antonieta observava a dinâmica com profunda admiração, notando que, embora a dor fosse imensa, o amor verdadeiro estava vencendo. Gabriel, ainda carregando o peso da desestruturação familiar, perguntou se a cura completa seria possível. Filho, cura exige que a pessoa reconheça que errou e queira mudar. Seu pai e sua tia ainda não chegaram lá, mas nós 3 podemos ser uma família e isso já é um milagre, respondeu Rosa. Ao chegarem à casa simples e acolhedora de Dona Lúcia, a recepção foi um turbilhão de emoções,
com a governanta correndo para abraçar seus meninos, como se o tempo não tivesse passado. Dona Lúcia, com sua energia vibrante, não aceitou agradecimentos, insistindo que tratá-los como família era sua obrigação após 30 anos de convivência. Ao ser apresentada a Antonieta, ela não poupou elogios. E você deve ser a famosa Antonieta. Estes dois não param de falar da senhora, exclamou a governanta. Antonieta confessou admirar a coragem daquela mulher, mas Lúcia, com um sorriso esperto, disse que foi apenas indignação. Ela revelou que fingia ser uma velha bobinha enquanto Ricardo e Patrícia tramavam em sua frente, sem imaginar que cada palavra estava sendo gravada. A tarde trouxe a notícia definitiva: Ricardo e Patrícia aceitaram o acordo para devolver o patrimônio e se afastar da empresa, evitando a prisão imediata em troca da restituição total. Antonieta, olhando para todos ao redor da mesa, fez uma reflexão profunda. Sabem qual é a parte mais bonita de tudo isso? É que vocês descobriram quem realmente são sua família. Às vezes a família que escolhemos é mais forte que a que nascemos, afirmou ela. A vitória não era apenas jurídica ou financeira, era a celebração de laços que a ganância não conseguiu corromper. 3 meses se passaram e a vida de todos floresceu em direções inesperadas. A Silva Construções prosperava sob a nova gestão de Antônio e Rosa, com Gabriel como diretor e Antonieta atuando como consultora de recursos humanos, trazendo sua empatia para o mundo corporativo. No entanto, o destino ainda guardava um segredo guardado a 7 chaves. Em uma manhã de sexta-feira, uma ligação de uma jornalista chamada Valéria fez o mundo de Antonieta tremer. Meu nome é Valéria, sou jornalista investigativa e preciso muito falar com você sobre a história da família Silva, mas principalmente sobre você, disse a voz misteriosa. Intrigada e com o coração acelerado, Antonieta recebeu Valéria em seu escritório na empresa, na presença de Antônio, Rosa e Gabriel. A jornalista explicou que, enquanto investigava casos de abuso contra idosos, tropeçou em algo surpreendente sobre o passado da consultora. Primeiro, quero parabenizá-los pela coragem. Mas durante minhas pesquisas descobri algo surpreendente sobre Antonieta, começou Valéria, criando um suspense que deixou a sala em silêncio absoluto. Antonieta, visivelmente desconfortável, perguntou que tipo de descoberta seria aquela, sentindo que sua vida privada estava prestes a ser exposta. Valéria abriu sua pasta com determinação, retirando documentos que pareciam carregar o peso de décadas de silêncio. Ela olhou diretamente para os presentes e lançou a pergunta que paralisou o ambiente. Vocês sabiam que Antonieta tem um filho? Questionou a jornalista. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Antonieta empalideceu instantaneamente, sentindo o ar fugir de seus pulmões. Aquela revelação caía como uma bomba em meio à nova estabilidade que haviam construído, trazendo à tona um capítulo que ela acreditava estar enterrado para sempre. Antônio e Rosa trocaram olhares de choque, enquanto Gabriel observava a reação de Antonieta, que parecia estar prestes a desmaiar. A consultora, que sempre fora o pilar de honestidade e apoio para os Silva, escondia uma ferida própria que ninguém ali ousara imaginar. Um filho. Antonieta, por que nunca nos contou? Sussurrou Rosa, com uma mistura de preocupação e mágoa. Antonieta não conseguia responder, sua mente viajava para um passado de sacrifícios e escolhas dolorosas que agora, pela mão de uma estranha, voltavam para confrontá-la. A jornalista Valéria, percebendo o impacto de suas palavras, preparou-se para revelar a conexão final daquela história. O mistério que unia Antonieta à família Silva parecia ter raízes ainda mais profundas e complexas do que a gratidão por um táxi pago há 23 anos. A questão não é apenas o fato de ela ter um filho, continuou Valéria, mas sim quem é esse filho e por que ele está tão perto de todos vocês agora. Antonieta fechou os olhos, esperando pelo impacto da verdade que mudaria, mais uma vez, o curso de todas aquelas vidas interligadas. O silêncio que se seguiu à pergunta da jornalista foi cortante, preenchido apenas pelo som da respiração descompassada de Antonieta. Valéria, com a precisão de quem desenterrou uma verdade guardada por décadas, revelou que havia encontrado registros de um filho chamado Eduardo, nascido quando Antonieta tinha apenas 17 anos. Como você sabe disso? Sussurrou Antonieta, sentindo o passado colidir com o presente de forma avassaladora. Rosa, percebendo a fragilidade da amiga, segurou sua mão com firmeza, enquanto a consultora,
com a voz quebrada pela dor, confessava que fora obrigada pelos pais a dar o bebê para adoção por não ter condições de criá-lo. Gabriel, inclinado para a frente e visivelmente tocado pela revelação, perguntou se ela jamais o vira novamente. Antonieta explicou que o processo fora fechado e que, apesar de procurá-lo ao longo dos anos, nunca obteve respostas, sem saber sequer se ele estava vivo. Valéria, então, preparou o terreno para a revelação mais impactante de todas. Antonieta, seu filho não só está vivo, como é alguém que vocês conhecem muito bem. Ele foi adotado por uma família chamada Tavares, declarou a jornalista. O nome Tavares ecoou na sala como um trovão, fazendo com que Antonieta levasse as mãos ao rosto ao perceber que Marcelo, o advogado que salvara o Silva, era o seu Eduardo. A ironia do destino era quase inacreditável. Marcelo crescerá para se tornar um dos advogados mais respeitados da capital e, sem saber de sua origem, fora um instrumento de justiça para a mulher que o gerara. Valéria explicou que não fora apenas coincidência, Marcelo sempre soubera de sua adoção e buscava pela mãe biológica há anos. Ele sabe. Ele sabe que sou eu? Perguntou Antonieta, mal conseguindo respirar. A jornalista confirmou que ele já estava ciente e aguardava no estacionamento, tomado pelo nervosismo e pela hesitação de um encontro esperado por toda uma vida. Após alguns minutos de preparação emocional, a porta do escritório se abriu e Dr. Marcelo entrou, com os olhos vermelhos e o corpo tremendo visivelmente. O encontro de olhares entre mãe e filho paralisou o tempo, revelando uma semelhança na gentileza que antes passará despercebida. Antonieta. Posso chamá-la de mãe? Perguntou Marcelo com a voz embargada. A pergunta quebrou as últimas barreiras de Antonieta, que se levantou e correu para um abraço que durava 30 anos de espera, enquanto Rosa, Antônio e Gabriel assistiam àquela reunião milagrosa banhados em lágrimas. Entre soluços e carícias no rosto do filho, Antonieta repetia o quanto ele havia crescido e o quanto ela sonhara com aquele momento. Marcelo, por sua vez, confessou que sempre se perguntara se ela pensava nele, ao que ela respondeu que não houve um único dia em que não se questionasse sobre sua felicidade. Valéria, assistindo à cena, acrescentou um detalhe que comoveu a todos: sua mãe passou anos sendo voluntária em orfanatos, ajudando crianças abandonadas. Era a forma dela de lidar com a dor da separação, revelou a jornalista. Marcelo olhou para a mãe com uma admiração renovada, reconhecendo nela a mesma missão de vida que o levará ao direito. Rosa, emocionada, interveio para dizer que agora entendia por que Antonieta os acolhera com tanta naturalidade na estrada empoeirada. Ela possuía o coração universal de uma mãe. Gabriel também expressou sua gratidão, notando que o instinto de proteção de Antonieta fora o que salvara seus avós. Antônio, com sua sabedoria característica, levantou-se para selar o significado daquele momento. Significa que Marcelo não nos ajudou apenas como advogado. Ele nos ajudou como filho de alguém que já havia nos ajudado antes. O círculo se fechou, observou o patriarca. Sentados juntos, Antonieta quis saber sobre a vida de Marcelo com sua família adotiva, e ele garantiu que fora muito feliz. Seus pais adotivos sempre deixaram claro que a adoção foi um ato de amor e sacrifício, não de abandono. E você se tornou um homem íntegro e generoso. Estou muito orgulhosa de você, disse Antonieta, segurando as mãos do filho. Rosa e Antônio, sentindo que a família Silva acabará de se expandir oficialmente, declararam que Marcelo agora era parte integrante daquela nova configuração familiar, por laços de lealdade que superavam o sangue. A generosidade de Marcelo em salvar a empresa e a honra dos Silva agora ganhava uma nova camada de profundidade. Gabriel, entusiasmado, deu as boas-vindas ao advogado como um novo membro da família, enquanto Marcelo, ainda processando a felicidade, perguntava se realmente merecia aquela honra. A honra é nossa. Uma família não se define apenas pelo sangue, define-se pelo amor e pela lealdade, afirmou Antônio com firmeza. Naquele instante, a vida de todos parecia ter encontrado seu porto seguro após décadas de tempestades e segredos. Entretanto, Valéria ainda guardava uma última peça daquele quebra-cabeça cósmico. Ela revelou que o escritório Ferreira e Associados, onde Antonieta trabalhou por 15 anos, mantinha um programa de bolsas para jovens carentes que Antonieta ajudara a organizar.
Dr. Marcelo foi um dos beneficiados desse programa. Você o ajudou a se tornar advogado sem nem saber que ele era seu filho, revelou a jornalista. O impacto daquela informação deixou Marcelo em estado de choque e Antonieta maravilhada com os caminhos invisíveis que o destino traçara para mantê-los conectados. A cena final de união foi completa quando Dona Lúcia apareceu na porta com o café, sendo recebida por um Gabriel radiante que rapidamente explicou o milagre que acabará de ocorrer. A governanta, boquiaberta, deixou que a bandeja tremesse em suas mãos ao ver a alegria estampada nos rostos de seus meninos. O destino tem seus caminhos, concluiu Antonieta, abraçando Marcelo novamente. Naquele escritório, cercada pela família que escolhera e pelo filho que recuperara, a viúva da pequena pousada rural finalmente entendeu que cada ato de bondade plantado na estrada da vida havia retornado para ela na forma de uma redenção absoluta. A revelação de que o Dr. Marcelo era o filho perdido de Antonieta trouxe uma luz de esperança que parecia dissipar todas as sombras do passado. Dona Lúcia, com sua sabedoria popular, resumiu o sentimento de todos ao ver aquela família improvável e resiliente reunida. Eu sempre disse que Deus escreve certo por linhas tortas. Olhem só que família linda se formou, comentou a governanta com um sorriso radiante. Naquela sala, o destino havia costurado retalhos de vidas sofridas, uma mãe que recuperava o filho, idosos que encontravam justiça e um neto que descobria o verdadeiro significado de integridade. Marcelo, observando o grupo, refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali, destacando que todos haviam transformado perdas dolorosas em compaixão pura. Antonieta sentiu, sentindo que o pôr do sol daquela tarde marcava o fim de uma era de solidão e o início de uma comunhão verdadeira. Entretanto, a paz recém-conquistada foi abruptamente interrompida na segunda-feira seguinte por uma ligação que faria o escritório da Silva Construções tremer. Gabriel atendeu o telefone e, empalidecendo, anunciou: "Vovô, é meu pai. Ele quer falar com o senhor urgentemente." Antônio, que ainda se recuperava das feridas deixadas pela traição, hesitou, mas a insistência de Ricardo indicava algo desesperador. Gabriel explicou que o pai parecia fora de si, alegando que precisava contar uma verdade antes que fosse tarde demais. Com o viva voz ativado, a voz de Ricardo surgiu quebrada e irreconhecível, carregada de um choro compulsivo que assustou a todos. "Pai, por favor, me escute. Eu sei que não mereço, mas preciso contar a verdade real sobre por que fizemos aquilo", implorou o filho pródigo. A confissão que se seguiu revelou um submundo de vícios e perigos que a família desconhecia. Ricardo admitiu que seus problemas com jogos nunca haviam cessado e que ele e Patrícia se envolveram com investidores perigosos e agiotas impiedosos. "Essas pessoas ameaçaram não só nós, mas vocês também. Disseram que, se não pagássemos, iriam atrás da família toda", revelou Ricardo. O plano inicial de tomar emprestado o dinheiro da empresa para quitar as dívidas saiu do controle quando as ameaças escalaram, levando-os à decisão desesperada de afastar os pais para supostamente protegê-los. Rosa, ouvindo as justificativas do filho, questionou com incredulidade se eles realmente acreditavam que destruir a vida dos pais era uma forma de proteção. Ricardo, em sua lógica distorcida pelo medo, afirmou que pensaram que, se os idosos fossem vistos como incapazes e estivessem longe da gestão, os criminosos os deixariam em paz. "Papai, vocês destruíram a vida dos vovos para protegê-los?", perguntou Gabriel, incapaz de assimilar tamanha irracionalidade. Ricardo admitiu o erro terrível, mas explicou que o motivo de seu contato agora era o retorno das ameaças. Com a empresa devolvida aos pais, os credores perigosos voltaram a cercar Ricardo, prometendo cobrar a dívida de quase R$ 2 milhões diretamente de Antônio e Rosa. A notícia caiu como uma bomba de insegurança sobre o grupo. Antonieta, preocupada com a segurança de seus novos amigos, quis saber o teor das ameaças. "Eles sabem onde vocês moram e trabalham. Disseram que vão cobrar a dívida de qualquer forma", alertou Ricardo. A covardia de Patrícia também veio à tona, revelando que ela fugira e o deixará sozinho para enfrentar as consequências do caos que ambos criaram. Marcelo, mantendo a frieza profissional, buscou detalhes sobre os valores e os envolvidos, enquanto Antônio se afundava na cadeira, sentindo o peso de uma dívida que não era sua. Ricardo confessou estar escondido em um hotel barato sob nome falso, temendo por sua vida e pela integridade dos pais.
Foi nesse ápice de tensão que Rosa, movida por um instinto que transcende a lógica e o julgamento, tomou uma decisão que deixou a sala em silêncio absoluto. Ricardo, você é meu filho e, apesar de tudo que fez, ainda é meu filho. Não vou deixar que machuquem você, declarou ela com uma firmeza inabalável. As lágrimas correram pelo rosto de todos, pois a misericórdia de Rosa desafiava qualquer expectativa de vingança. Ricardo, soluçando do outro lado da linha, admitiu que não merecia tamanha compaixão. Claro que não merece, interrompeu Rosa com doçura, mas o amor de mãe não é sobre merecer, é sobre amar mesmo quando não deveria. Antônio olhou para a esposa, tentando fazê-la ponderar sobre a gravidade da situação e os riscos envolvidos, mas o olhar de Rosa já estava decidido, ela não permitiria que a tragédia consumisse o que restava de sua família. Antonieta e Marcelo trocaram olhares de admiração e preocupação, eles sabiam que lidar com criminosos exigiria mais do que apenas perdão, exigiria uma estratégia jurídica e policial impecável. Antônio, embora amargurado, viu-se diante do eterno dilema de um pai. Se eles devolverem tudo e se afastarem, talvez possamos resolver isso sem mais derramamento de dor, murmurou o patriarca, cedendo ao apelo silencioso de Rosa. A união daquela nova família seria testada agora não apenas por segredos do passado, mas por uma ameaça real e iminente que exigiria toda a coragem de Gabriel e a astúcia de Marcelo. Enquanto a ligação terminava, Antonieta percebeu que sua jornada de ajuda ainda não havia acabado. Ela, que começara oferecendo água e abrigo na estrada, agora estava no epicentro de uma negociação de vida ou morte. Vamos resolver isso juntos, afirmou Marcelo, abraçando Antonieta e olhando para os Silva. A última surpresa não era um presente, mas um desafio final para provar que a bondade e a justiça poderiam, sim, vencer o medo. Naquela manhã, a Silva Construções tornou-se mais do que uma empresa, transformou-se em uma fortaleza onde o amor de uma mãe e a coragem de um filho recém-descoberto lutariam para salvar até mesmo aqueles que não mereciam. A jornada de redenção da família Silva atingiu seu clímax em um escritório carregado de emoção, onde o perdão deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma ação prática. Gabriel observava seus avós com um respeito profundo, vendo neles a força que a ganância dos pais não conseguiu quebrar. Marcelo, assumindo seu papel de mediador e novo membro daquele clã, propôs um caminho para a reconstrução de Ricardo, estabelecendo condições rigorosas que incluíam internação, trabalho duro para quitar as dívidas e um pedido de perdão formal aos pais. Ricardo, vem aqui agora. Vamos resolver essa situação juntos, mas com condições. Primeira, você vai se internar em uma clínica de reabilitação para vício em jogos. Segunda, vai trabalhar para pagar essa dívida, mesmo que leve anos, sentenciou Marcelo com autoridade. O choro de Ricardo, do outro lado da linha, era o som de um homem que finalmente encontrava um fundo no poço e uma mão estendida. Ele não conseguia acreditar que, após tanta destruição, ainda houvesse espaço para a misericórdia. Antonieta, intervindo com doçura, reforçou que a família verdadeira não abandona ninguém na hora da necessidade, mesmo quando a dor é fruto de erros terríveis. Quando Ricardo chegou ao escritório 2 horas depois, a visão era desoladora. Ele estava magro, abatido e carregava no rosto o peso de suas escolhas. Sem hesitar, ele caiu de joelhos diante de Rosa e Antônio, implorando por um perdão que julgava imerecido. Pai, mãe, me perdoem. Eu destruí nossa família, destruí a confiança de vocês. Não tenho direito de pedir perdão, mas estou pedindo mesmo assim, soluçou ele. Rosa, movida por um amor que desafia a lógica, tocou o rosto do filho e proferiu as palavras que operaram o milagre: você é perdoado. Antônio, embora firme, selou o compromisso de que o filho teria que fazer por merecer aquela nova chance, recuperando a honra do nome da família através do esforço. Gabriel abraçou o pai, expressando que, embora a mágoa ainda existisse, o desejo de vê-lo curado era maior. Marcelo detalhou o plano financeiro. A empresa assumiria a dívida parcelada, mas Ricardo trabalharia nela recebendo apenas um salário mínimo. Aceito qualquer coisa, respondeu Ricardo, aceitando a disciplina como sua única salvação. A ausência de Patrícia ainda era uma ferida aberta, mas Antônio deixou claro que as portas estariam abertas caso ela também buscasse a redenção. Antonieta observava a cena com o coração transbordando, percebendo que o ciclo de ódio fora finalmente interrompido.
Rosa fez questão de apresentar formalmente Antonieta e Marcelo como membros oficiais da família, exigindo que Ricardo os tratasse com o respeito máximo. Senhora, eu não tenho palavras para o que sinto. A senhora salvou meus pais quando eu os abandonei, disse Ricardo a Antonieta. Ela respondeu com a sabedoria de quem já viveu muito: o que importa não são os erros cometidos, mas o que fazemos a partir de agora para corrigi-los. 6 meses se passaram e a vida na Silva Construções havia florescido sob a nova gestão. Ricardo estava em tratamento e trabalhava com um orgulho que nunca tivera antes, encontrando dignidade no trabalho honesto e simples. A família agora vivia em um lar acolhedor, longe da ostentação vazia do passado. Dona Lúcia, fiel como sempre, mantinha-se no centro de tudo. Vocês acham que eu vou parar de cuidar desta família agora que finalmente ela está completa, dizia ela com as mãos na cintura, recusando qualquer ideia de aposentadoria. O aniversário de 1 ano da pousada Vale do Sol aproximava-se, e Antonieta decidirá transformá-la em um projeto social para famílias em crise. No entanto, naquela manhã de sábado, um clima de mistério pairava no ar. Rosa, Gabriel e Lúcia trocavam olhares cúmplices que Antonieta não conseguia decifrar. Alguém pode me explicar por que estão todos nervosos hoje? Perguntou ela curiosa. Rosa tentou disfarçar, mas a tensão aumentou quando a campainha tocou e Marcelo foi atender, voltando com uma expressão de choque absoluto. Marcelo chamou a mãe até a porta, avisando que havia alguém querendo falar com ela pessoalmente. Ao chegar lá, Antonieta encontrou Patrícia, a filha de Antônio que estivera desaparecida por meses. Mas Patrícia não estava sozinha. Ela trazia consigo uma jovem de 20 anos cujos traços eram assustadoramente familiares para Antonieta. Antonieta. Esta é Amanda. E ela? Ela tem algo muito importante para lhe contar, disse Patrícia com a voz trêmula. O ar pareceu faltar nos pulmões de Antonieta enquanto a jovem se aproximava com os olhos marejados. A jovem olhou profundamente para Antonieta, buscando nela as respostas para uma vida inteira de perguntas silenciosas. Com uma coragem que parecia vir de gerações, ela fez a pergunta que paralisou a todos na varanda. A senhora. A senhora é Antonieta Silva. Sim, sou eu. Eu sou sua neta, revelou a moça. As palavras atingiram Antonieta como um raio, fazendo suas pernas fraquejarem. Marcelo a amparou instantaneamente, enquanto o silêncio da surpresa era quebrado apenas pelo som do vento e dos soluços contidos. A revelação final coroava a jornada de todos. Patrícia, em sua fuga, acabará encontrando a filha que Marcelo, o filho de Antonieta, tivera em um relacionamento do passado e que também fora dada para adoção ou perdida nos meandros da vida. O destino, em sua última e mais magnífica jogada, unira todos os fios soltos. Minha neta, repetiu Antonieta, abraçando a jovem enquanto Rosa e Antônio sorriam ao fundo. Naquela manhã, a estrada empoeirada que começara com desamparo terminava em um banquete de vida, onde cada ato de bondade de Antonieta fora devolvido em dobro, completando o mosaico de uma família que o amor reconstruiu. O choque da revelação paralisou Antonieta enquanto ela tentava processar as palavras de Amanda. A jovem explicou que sua mãe, Carla, fora filha dada para adoção na mesma época que Marcelo, uma informação que a viúva desconhecia completamente por ter sido mantida no escuro durante sua juventude. Minha neta. Eu tive 2 filhos. A senhora não sabia? Perguntou Amanda surpresa. Foi Patrícia quem trouxe a explicação técnica, revelando que sua ausência nos últimos meses fora dedicada a um trabalho voluntário como assistente social em um abrigo, onde o destino a colocou frente a frente com a neta de Antonieta. Patrícia, buscando redimir-se de sua fuga e da traição contra os pais, mergulhara em investigações sobre famílias separadas e descobriu que Antonieta tivera gêmeos. Marcelo e Carla foram separados no processo de adoção, seguindo caminhos distintos que agora, décadas depois, convergiam naquele jardim. Eu tinha uma irmã gêmea. Carla passou a vida procurando pelos irmãos biológicos, murmurou Marcelo, visivelmente impactado pela descoberta de sua outra metade. Amanda completou a história com tristeza, contando que Carla falecera em um acidente há 2 anos, mas deixará documentos e um último desejo, que a busca pela família continuasse. A vergonha que antes consumia a Patrícia transformou-se em um propósito de cura.
Ela explicou a Antônio e Rosa que trabalhar com crianças abandonadas ajudou a entender a gravidade de suas próprias escolhas passadas. Papai, eu passei esses meses tentando entender como pude ter abandonado vocês. Encontrei Amanda procurando pela avó e soube que podia trazê-la para casa, desabafou Patrícia. Rosa, movida pela compaixão que definia sua alma, abraçou a filha, celebrando o fato de ela ter encontrado o caminho de volta através da prática do bem e da justiça. Antonieta, finalmente encontrando sua voz, quis saber tudo sobre a filha que nunca pôde ninar. Amanda descreveu Carla como uma professora dedicada que ajudava crianças carentes, sempre acreditando ter herdado um coração generoso de algum lugar especial. Ela se parecia comigo? Perguntou Antonieta entre lágrimas. Amanda sorriu e mostrou fotos que comprovavam uma semelhança inegável, fazendo Marcelo chorar ao ver a irmã que partirá sem que pudessem se abraçar. Naquele momento, o perdão selou a volta de Patrícia ao clã, com Antônio reconhecendo que trazer Amanda fora o maior gesto de amor que ela poderia oferecer. Até Ricardo, que chegava de sua sessão de tratamento, foi envolvido por aquela aura de milagres. Ele reconheceu que Antonieta, mesmo descobrindo sua própria linhagem, continuava sendo a maior professora de amor que eles já haviam conhecido. A senhora não para de nos surpreender. Mesmo descobrindo sua própria família, está nos ensinando sobre o perdão, disse Ricardo com humildade. A tarde transformou-se em um banquete de memórias, onde Amanda relatou como Carla se tornará educadora para oferecer o afeto que, em sua origem, lhe fora negado pelas circunstâncias da vida. Sentados ao redor da mesa, Antonieta sentiu o peso das décadas de solidão ser substituído por um sentimento de completude. Ela percebeu que a caridade feita na juventude e o acolhimento recente ao Silva eram sementes que agora floresciam em um jardim vasto. Sabe o que mais me emociona? É perceber que o amor que damos sempre volta multiplicado. Mesmo quando achamos que perdemos tudo, o amor encontra um jeito de voltar para casa, afirmou a matriarca. Amanda, emocionada, chamou-a de vó pela primeira vez, oficializando o laço que a biologia e o destino haviam preservado. Marcelo, o advogado que iniciará aquela jornada apenas para ajudar dois idosos na estrada, ergueu uma taça para um brinde que resumia a jornada épica de todos. Há um ano, eu era apenas um advogado. Hoje descobri que salvei minha mãe 2 vezes e que tenho uma sobrinha maravilhosa. Esta família é o meu maior triunfo, declarou ele. Amanda acrescentou que, ao procurar por uma avó e um tio, acabou ganhando toda uma rede de proteção e afeto que a acolheu como se ela sempre estivesse ali, preenchendo o vazio deixado pela partida de Carla. Dona Lúcia, com o avental úmido de tanto limpar as lágrimas, garantiu que em seus 60 anos servindo famílias, jamais testemunhara uma redenção tão perfeita. Quando o sol começou a se pôr, todos migraram para a varanda, observando a mesma estrada de terra onde Antonieta vira os idosos caminhando com sacolas rasgadas. Vocês sabem qual é a maior lição de tudo isso? Que família não é sobre sangue, é sobre escolhas. É sobre quem fica quando tudo desmorona e quem ama quando não é conveniente, ensinou Antonieta. A noite caiu sobre a pousada Vale do Sol, trazendo as primeiras estrelas e uma paz profunda. Antonieta ficou a sós com Marcelo e Amanda, ouvindo as palavras finais que coroariam sua história. Mãe, você salvou tantas pessoas. Hoje descobrimos que salvou até filhos que não sabia que tinha, disse Marcelo carinhosamente. Amanda concordou, afirmando que agora entendia de onde vinha a sabedoria de sua mãe sobre ter um coração generoso. Tudo começara com um ato simples de oferecer abrigo a quem tinha fome e sede, e terminara com a cura de 3 gerações. A vida de Antonieta Silva tornará-se um testemunho vivo de que a bondade é uma bússola que nunca falha. Ela olhou para o horizonte, sentindo o amor voltar para casa de formas que sua imaginação jamais alcançaria. Enquanto houver espaço para mais amor, a vida sempre valerá a pena, completou Marcelo. Sob o céu estrelado, a família Silva e a família de Antonieta agora eram uma só, unidas por uma estrada que começou em poeira e terminou em luz, provando que o destino é apenas o nome que damos à colheita do que plantamos com o coração.